Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que estamos estudando o livro Memórias de um Suicida. Vamos iniciar hoje o capítulo 2. Já vimos grandes apontamentos, profundos ensinamentos, neste longo primeiro capítulo. E agora nós vamos para os arquivos da alma. Já dá para deduzirmos que eles, em algum momento, eles passarão por situações em que terão que recordar-se dos feitos, das coisas vividas, das experiências positivas, das experiências desastrosas, para que eles compreendam, como ressignificar o nosso caminho, a nossa vida, compreendendo no que falhamos, o que nos levou, no caso deles, o que levou a esta revolta, a essa descrença, a ponto de atentar contra a própria vida. E existem as técnicas, como nós vamos ver, aplicadas por esses espíritos amorosos, trabalhadores da colônia Maria de Nazaré, coordenada, abençoada ali pelo olhar de Maria, que tem um cuidado especial com os suicidas, dadas as situações tão delicadas pelas quais eles passam. E vamos então nesse segundo capítulo, os arquivos da alma, e começa com uma colocação do Êxodo: honrai a vosso pai e a vossa mãe, do Decálogo, que são os 10 mandamentos que encontramos no Êxodo, do capítulo 20, versículo 12. E vamos lá então. E entardecendo, as sombras se acentuavam no horizonte plúmbeo da pesada região. Por que pesada região? Dado o padrão vibratório muito angustiante, Descemos para o pavimento imediato e pelo trajeto arrisquei uma interrogação. Desculpai, reverendíssimo padre, o desejo de investigar pormenores de um assunto que tão bem soube aos meus sentimentos de cristão e a minha preocupação de aprendiz. Então agora ele vai colocar o questionamento dele. Como chegam os diretores desta magna instituição a saber que espíritos infelicitados pelo suicídio são aprisionados por falanges hostis, encontrando-se desaparecidos? Então a pergunta dele é como que essa equipe, conseguia saber desses espíritos que estavam aprisionados, suicidas, como nós vimos no último encontro, que antes de chegar ao vale, o que já seria uma bênção, acabam sendo capturados pelos obsessores, por hordas de espíritos de um padrão vibratório muito, muito inferior. Então ele coloca, esse padre que os acolhe: se nos comprometemos perante Jesus ao serviço de auxiliares do seu ideal de redenção, filiando-nos à legião patrocinada por sua venerável mãe, respondeu prontamente, manteremos técnicos nesta torre com o mistério exclusivo de procurar os desaparecidos, auxiliados com o emprego infalível dos aparelhos que acabastes de entrever. Tem eles, cada um, demarcadas as regiões que deverão sondar. Por sua vez, antigos opressores regenerados sob nossos cuidados e adidos ao corpo de milicianos, tocados pelo arrependimento, vêm voluntariamente indicar localidades
do invisível ou da terra, do seu conhecimento, onde são aglomeradas as vítimas da opressão obsessora e onde as maiores atrocidades se praticam. Verificados exatos locais, então eles têm ali, como nós vimos, aparelhos específicos, especializados, cada um fica com determinadas regiões definidas, não é? E eles vão identificando, olha, tem eles cada um, demarcadas as regiões que deverão sondar. Por sua vez, antigos opressores regenerados sob nossos cuidados e adidos ao corpo de milicianos, tocados pelo arrependimento, vêm voluntariamente indicar localidades do invisível ou da terra, do seu conhecimento. Então, aqueles que ainda possuem um padrão vibratório baixo, né? Portanto, ainda penetrando com facilidade regiões mais obscuras, dado o seu padrão vibratório, mas já tocados pelo arrependimento, pela vontade de se reajustar, então abraçam esses trabalhos árduos, como dissemos, muito mais fáceis a eles do que a espíritos de padrão vibratório superior. Verificados exatos, esses locais serão visitados e saneados. Geralmente, porém, os avisos e as ordens vêm de mais alto, de lá onde paira a assistência magnânima da piedosa Mãe da Humanidade, a governadora de nossa legião. Se as entidades em apreço não pertencem à sua tutela direta de guardiã, poderá o guardião da falange ou da legião a que pertencerem impetrar o seu favor em prol dos transviados, seu amoroso concurso para o alvo a ser colimado, porquanto existe fraterna solidariedade entre as várias agremiações do universo sideral, infinitamente mais perfeitas que as existentes entre as nações físico-terrenas. Então, eles, quantas vezes, né? Há ali a intercessão e Maria de Nazaré presta ali o seu auxílio, né? Encaminhando aqueles que são percebidos num ponto em que já possam ser recolhidos. Evidentemente, nós vimos no encontro passado que para a legião, para a colônia Maria de Nazaré, só se dirigem suicidas. Mas existem tantos outros abrigos, tantas outras colônias para as quais são direcionados esses outros. Outro sim, por mais desgraçado e esquecido que seja um delinquente, existirá sempre quem o ame e por ele sinceramente se interesse, dirigindo apelos fervorosos a Maria em seu favor, quando não o fizerem diretamente ao Divino Mestre ou ao próprio Criador. Então, ou um pedido, uma rogativa íntima ali direcionada, que Maria de Nazaré ajude a aquele, né? Aquele que se interessa por aquele espírito de padrão vibratório tão inferior, mas há sempre quem o ame e interceda por ele, rogando diretamente a Maria, rogando diretamente a Jesus, o Mestre, ou ao Criador, que é Deus nosso Pai. Se, portanto, um suicida não deixa na terra alguém que se apiede de sua imensa desgraça, concedendo-lhe brandas e carinhosas expressões de caridade através da prece generosa, será bem certo que no além haverá quem o faça. Afeições remotas, não há como não termos quem nos ame
com tantas encarnações, não é? Afeições remotas, antigos amigos temporariamente esquecidos graças à encarnação, seres queridos que o acompanharam em peregrinações pregressas na Terra, seu tutelar, o amoroso guardião, que é o espírito protetor, não é? Que todos temos, que lhe conhece todos os passos, como seus menores pensamentos. Assisti-lo-ão com os veros testemunhos do amor fraterno que cultivam a inspiração do amor de Deus. Se é dirigida a Maria a súplica, imediatamente ordens serão expedidas a seus mensageiros, as quais por estes distribuídas aos vários postos e institutos de socorro e asilo aos suicidas. Mantidos pela legião, indicam aos servidores o momento das atividades em torno do novo sofredor, seu nome, sua nacionalidade, a data do desastre, o local em que se verificou, o gênero de suicídio escolhido, e com tais informes, se, por exemplo, o indivíduo em questão encontra-se em região pertencente ao raio de nossas ações, a busca será feita pelos servos da vigilância, conforme ficou dito. Onde quer que se encontre, será localizado a despeito de quaisquer sacrifícios. Geralmente, se não foi arrebatado da situação normal ao caso pelas hordas perversas e obsessoras que o assediam desde antes, o trabalho será fácil. Então, é muito fácil identificar e recolher aqueles que estão sob o âmbito, né? O âmbito geográfico, o espaço da vigilância da colônia Maria de Nazaré. Se, no entanto, a tarefa, por muito espinhosa e árdua, carecer do concurso de outros elementos, o direito de solicitá-los sendo prontamente atendidos. Então, se no entanto a tarefa, por muito espinhos e árdua, carecer do concurso de outros elementos de nossa mesma legião ou estranhos a ela, temos o direito de solicitá-los, sendo prontamente atendidos. Há casos, como ficou esclarecido, em que nos vemos na necessidade de apelar até para o concurso de elementos inferiores, isto é, o auxílio de falanges que nos ficam abaixo em moral e esclarecimentos. É o que estamos comentando, né? Aqueles de padrão vibratório inferior que são utilizados para estas questões. No entanto, se a outro eminente espírito for dirigida a súplica, será esta encaminhada a Maria e seguir-se-ão as mesmas providências, pois como vimos afirmando, né, como temos afirmado, é Maria, a sublime acolhedora dos réprobos que se arrojaram nos temerosos abismos da morte voluntária. Então, se a prece é dirigida a um outro espírito, digamos que seja na crença católica, né, algum considerado santo na Igreja Católica, ou algum espírito bom dentro da doutrina espírita, não importa, né? Quando uma prece é dirigida a um outro espírito, ela é imediatamente direcionada a Maria de Nazaré. Estamos percebendo? Estamos prestando atenção nesses riquíssimos detalhes que nos apontam
os cuidados do plano espiritual, isso se estende a todos nós. Suicidas, não suicidas, encarnados, desencarnados, se estende a todos nós este cuidado. Todos os nossos clamores, as nossas preces, as nossas rogativas, elas são armazenadas e direcionadas. É a prece refratária, ela vai numa direção que nós emitimos, mas ela muda a direção e vai para onde é destinada, né? Então, por exemplo, às vezes as pessoas têm o hábito de pedir por uma mãe que partiu. Não é pedir por uma mãe, pedir a uma mãe que partiu, né? Então a mãe desencarnada e o filho ali vivendo alguma angústia e rogam que ela ajude. Isso acontece, né? Isso acontece. E o que acontece então? Nem sempre essa mãe tem condição para isso. Então torna-se uma prece refratária, ela mudará de direção. Como aquela colher que você coloca num copo de água e você vê que ela muda de direção, né? Ela fica como que dividida, né? Então assim a prece ela vai mudar de direção e ser direcionada para quem possa atender aquela rogativa. Então, tudo isso nós temos que saber e entender e assimilar tudo isso, porque se assim for, não nos sentiremos desamparados, esquecidos. E isso fará que não alimentemos nenhum pensamento angustiante que culmine quantas vezes com suicídio, porque teremos essa convicção, essa certeza de que não estamos sozinhos, que tudo que pensamos está sendo acompanhado e ouvido. Não nos esqueçamos do Espírito Protetor, que pode informar a qualquer espírito que dele se aproxime, perguntando como estamos, né? Que situação estamos vivendo. Ele saberá tudo. Então, nunca nos sintamos sozinhos. E vamos continuando, então. Tudo isso, porém, não quererá certamente dizer que nossa excelsa diretora precisará esperar súplicas e pedidos de quem quer que seja, a fim de tomar suas caridosas providências. Então, realmente não se espera, né? Quando vem uma intercessão é muito bom, porque são corações conquistados, né? Mas mesmo que não viesse, as providências serão tomadas. Ao contrário, estas foram perenemente tomadas com a manutenção dos postos de observação e socorro especiais para suicidas, com os não especializados, mas que igualmente os acolherão em ocasião oportuna, disseminados por toda a parte no invisível como na terra, e com os próprios dispositivos da lei do amor e fraternidade, que manda pratiquemos todo o bem possível, fazendo ao próximo o que desejaríamos que ele nos fizesse. Lei que no invisível esclarecido é amorosa e rigorosamente observada. De qualquer forma, porém, a prece, como vistes, externada com amor e veemência em favor de um suicida,
é o sacrossanto veículo que carreia, em qualquer tempo, inestimáveis consolações. Mercês celestes para aquele desafortunado, porquanto é um dos valiosos elementos de socorro estatuídos pela citada lei em favor dos que sofrem, elemento com o qual ela conta a fim de acionar vibrações balsamizantes necessárias ao tratamento que a carência do mártir requer, constituindo por isso mesmo erro calamitoso a negativa por parte das criaturas terrenas deste ato de solidariedade, interesse e beneficência, pela injusta suposição de que seria inútil sua aplicação, por irremediável a desgraçada situação dos suicidas. Então, vamos até rever, porque é muito importante isso que acabamos de ler nesse parágrafo. De qualquer forma, porém, a prece, como vistes, externada com amor e veemência em favor de um suicida, é o sacrossanto veículo que carreia, em qualquer tempo, inestimáveis consolações, mercês celestes para aquele desafortunado, porquanto é um dos valiosos elementos de socorro estatuídos pela citada lei em favor dos que sofrem, elemento com o qual ela conta a fim de acionar vibrações balsamizantes necessárias ao tratamento que a carência do mártir requer, constituindo por isso mesmo erro calamitoso a negativa por parte das criaturas terrenas deste ato de solidariedade, interesse e beneficência, pela injusta suposição de que seria inútil sua aplicação, por irremediável a desgraçada situação dos suicidas. A prece, ao contrário, torna-se ato de tão louvável e prestimosa repercussão que aquele que ora por um de vós faz-se voluntário colaborador dos obreiros da Legião de Maria, coadjuvando seus esforços e sacrifícios na obra de alívio e reeducação a que se devotaram. Então vejam a importância da prece, como ela colabora nos bálsamos, nos fluidos balsamizantes que são direcionados a esses suicidas, como ela faz bem àquele que emite a vibração, né? E como é ignorância nossa, injustiça até, pensarmos que quando a pessoa está ali numa situação tão difícil, não há o que ser feito, não há o que possa ser feito, muito pelo contrário. A prece sempre vai ajudar. E como nós já vimos, aquele que ora fervorosamente se faz... Porque o pensamento, vamos entender o que Jesus nos ensinou. Seu coração está onde está o seu pensamento. Então, quando nós pensamos com o coração, nós vamos nos transportar para o local onde estamos pensando. Então, aquele que está fazendo uma prece pelos suicidas, aqui no caso, quantas vezes ele não é mostrado, porque a prece dele alcança e é mostrada naquelas telas, em que eles veem aquelas criaturas que estão lhes direcionando uma prece, um pensamento amoroso. Então, como tendes percebido por esta pálida amostra, nosso labor é vultoso e intenso,
Se as criaturas que atentam contra o sagrado patrimônio da existência corporal, pelo Todo-Poderoso concedido à alma culpada, como ensejo bendito e nobilitante de reabilitação, conhecessem a extensão dos sofrimentos e dos sacrifícios que por elas arrostamos, é certo que se deteriam à beira do abismo, refletindo na grave responsabilidade que assumirão, quando não por amor ou compaixão de si mesmas, ao menos em consideração e respeito a nós outros, seus guias espirituais e amigos devotados, que tantos prélios exaustivos, tantos dissabores suportamos, tantas lágrimas arrancaremos do coração, até que os possamos encaminhar para as consoladoras estâncias, protegidas pela esperança. Então, não é? Essas vibrações, ele está dizendo, né? Que é concedida à alma culpada como um ensejo bendito, abençoado, de reabilitação, né? Alcança também, não é? Ao menos em consideração. Então, às vezes o coração se endurece porque vamos pensar: quem mandou fugir da vida? Tinha tanta coisa, o que é isso? Enfim, especialmente os mais íntimos, como ficam machucados, como ficam doídos, como ficam sentidos. E por quê? Muito fácil compreender. Por não se sentirem amados, por entenderem que aquele ato de puro egoísmo nem sequer lembrou-se da dor que deixaria nesses corações. Então, é muito comum haver essa ruptura afetiva, esse esquecimento, até como diríamos, uma proteção, né? Uma proteção. Sabe-se que é tão doído, então até se protege, não pensando. Olha, meu Deus, como sabemos que há tantas criaturas que têm medo de orar pelas almas. Sabemos disso. Há criaturas que não oram pelos suicidas, não é? Não. Então, vamos nós, que temos a bênção do esclarecimento, saber que as nossas preces colaboram e nos favorecem também, né? Colaboram com esses tantos. E colaborar com esses tantos é ajudar a esses trabalhadores incansáveis, que por amor trabalham para Maria, consequentemente para Jesus, né? Para Deus acima de tudo, para aliviar, amenizar o sofrimento desses tantos. Então a prece, ajudando a esses tantos, ajuda esses trabalhadores incansáveis, que, como eles disseram aqui, lágrimas são derrubadas até que um a um seja encaminhado para uma situação de esperança. Vamos refletir muito. Há muito que refletir, há muito que pensar, há muito o que agradecer, há muito o que rogar, rogando a Deus que nos dê sempre a força necessária para jamais nos afastarmos dos nossos deveres, dos nossos compromissos, honrando aquilo que combinamos antes de aqui estar. E se assim fizermos, estaremos sempre palmilhando com sentido para as nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, roguemos a Deus,
roguemos a Jesus, roguemos a Maria de Nazaré, que não percamos o sentido das nossas vidas. Que não nos percamos de nós mesmos. Com muita gratidão, então, que fiquemos em paz.